Abençoe. Eu vou compartilhar com vocês um pouco do que Deus tem falado ao meu coração. Eu tenho empreendido uma jornada de estudos, de reflexão a respeito desse processo de formação, desse processo do discipulado, não apenas de uma forma teórica. A última aula é um bom exemplo, é um bom ponto de partida para que a gente consiga dar sequência, ou pelo menos ter um panorama a respeito desse lugar onde a gente quer chegar. E hoje, mais uma vez, a gente vai se deparar com uma demanda, uma realidade muito grande, porque nós vivemos em um contexto onde parece não haver mais limites para a informação, para as referências. Não há mais limites para aquilo que você pode acessar. Você tem acesso hoje ao conteúdo de grandes igrejas, grandes pastores, grandes pregadores, e talvez não seja nem mesmo só um conteúdo cristão, mas um conteúdo talvez de formação, de capacitação e de aperfeiçoamento. Nós temos os coaches, Nós temos os mentores nas mais variadas áreas. Mas nós, como igreja, temos um ponto de referência base que a gente não pode abrir mão. E é por isso que a Franciele, logo no início do ano, estabeleceu esse roteiro para que a gente pudesse pensar em cada mês em um tema específico. E o tema de hoje, ele é fundamental por isso, porque o discipulado não é baseado em nossas opiniões, em nossos achismos. É muito fácil a gente transbordar da nossa experiência com Deus na vida do outro, mas também é muito fácil a gente transbordar das nossas experiências errôneas com os outros. É fácil a gente compartilhar nossas frustrações. É fácil a gente dividir nossas feridas, mesmo que de uma forma às vezes velada, disfarçada. Nós precisamos de ter um ponto de referência. E é por isso que o nosso tema hoje, ele parece um pouco invertido, Parece um mundo invertido. Você pode ler comigo aí? Eu acho que vou achar engraçado vocês lendo isso daí. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Olha que meio engraçado, Era para ser o contrário, Não? Era ser uma coisa diferente, mas esse aqui é um bom ponto de partida para a gente, porque ler a vida é perceber a necessidade de ministrarmos aquilo que Deus preparou para a gente na sua palavra. A vida é dinâmica, a vida flutua, a vida tem várias coisas acontecendo simultaneamente, tem várias realidades. Mas a Bíblia continua sendo necessária para toda e qualquer situação, em todos os tempos, todas as eras, todas as pessoas, independente do seu estilo de vida, independente da sua cultura, independente da realidade onde se encontra. A Bíblia continua sendo a palavra revelada, a verdade de Deus. Vamos começar lendo Lucas, capítulo 24. E eu vou precisar da ajuda de vocês para lermos esse texto. Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13, que é exatamente o caminho de Emaús, onde Jesus se encontra com os discípulos, um texto muito conhecido, um texto-chave nas Escrituras. Eu vou ler aqui o primeiro aí, depois vocês vão lendo em voz alta aí, me ajude aí, por favor, tá bom? Naquele mesmo dia, que era o domingo, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. 14. Quando conversavam e discutiam, o próprio
sobre o que você está discutindo enquanto caminham. Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: Você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Alguns perguntou quais, disseram, as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que por profeta livrou em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes, os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. 22. Verdade é também que alguns mulheres do nosso meio os encheram de escândalo, foram de madrugada ao sepulcro. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem sido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. Então lhes disse Jesus: honestos e parcos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não pode Deus Cristo que tivesse essas coisas e entrasse na sua voz? E começando por Moisés, todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como que ia mais adiante. E eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, tomou o pão e abençoou, e partiu-o, lhe dava. 31. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. 32. Disseram-lhe, porventura não é possível. Nos abrasava o coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abriam as escrituras. E na mesma hora levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles. 34. Muito bem. Esse é um texto clássico, né, do dia da ressurreição. Foi um dos últimos encontros que Jesus teve naquele dia, pelo que a palavra mesmo nos diz, né? Mas nosso ponto de partida aqui é entender que Jesus nos deixou uma missão. Ele disse: olha, façam discípulos de todas as nações. E o ato de fazer discípulos significa que a gente precisa ultrapassar algumas barreiras. A gente precisa romper com alguns limites, né? Só que hoje, no nosso contexto, a gente tem muito mais limites que são culturais do que verdadeiramente geográficos. Há uma distância muito maior entre pessoas em bolhas, por exemplo, os evangélicos e talvez o mundo hippie. Há muito mais diferença nisso do que se você pegar um evangélico americano e um evangélico brasileiro, se botar os dois na mesma sala, eles vão se parecer muito. Agora, se você pegar o seu vizinho que for hippie, você vai ver que tem uma diferença muito grande. Então, há uma diferença no aspecto cultural, mas principalmente, se você reparar hoje, há também uma diferença geracional, você pode escrever aí. Uma diferença geracional, uma fronteira de geração. O pessoal que é adolescente tem uma distância muito grande para os jovens.
Os mais velhos, então, nem se fala. Os adultos parece que agora já estão se dividindo, se subdividindo também em alguns grupos, ainda menores, né? Ou seja, está cada vez mais complexo alcançar o coração dessas pessoas. E existe um fenômeno que a gente está percebendo, é que hoje há pelo menos 5 ou 6 gerações convivendo juntas. Antes, né, na época de Abraão, de Isaac, de Jacó, todo mundo andava junto. Isaac com certeza vestiu a mesma roupa que Abraão. Jacó provavelmente herdou as roupas de Isaac, mas hoje isso não é mais transferido. Eu lembro que eu ainda herdei algumas peças de roupas de alguns parentes falecidos, algumas que ficavam um pouco maiores, né? Algumas que ficavam um pouco folgadas, mas ainda funcionava. Hoje em dia, isso é muito difícil de acontecer. Por quê? Há uma diferença na expressão, na linguagem, na forma de viver entre essas gerações. A cabeça é diferente, o mundo é outro. Então, o nosso desafio é encontrar uma forma de anunciar a verdade do Evangelho sem perder a sua essência. Todos esses grupos, eles precisam de ouvir o Evangelho. Mas, como nós vamos alcançá-los? Falar numa linguagem que eles entendam e sermos fiéis à essência do Evangelho. Então, você pode escrever aí. Isso torna desafiador apresentar Jesus de forma compreensível, sem comprometer a verdade do Evangelho. Se você olhar um pouco para trás, a gente vai reparar o seguinte, olha, os nossos antecessores, e eu não digo nem tanto tempo assim, talvez a minha geração viveu uma transição, quem nasceu na década dos 80, viveu uma transição, mas quem veio um pouquinho antes de mim, teve que lidar em uma época onde cada um tinha sua verdade. Cada um tinha um ponto de vista e a gente tinha que respeitar, porque tudo era verdadeiro. Os argumentos se relativizaram. Hoje ainda existe isso? Sem dúvida. Hoje ainda existem argumentos relativos. Não existe uma verdade que a sociedade aceite. Essa cadeira ela pode ser branca, da mesma forma que ela pode ser cor de abóbora ao mesmo tempo, para duas pessoas diferentes. Isso não é uma crise intelectual, imagine, você pode fazer esse tipo de afirmação. Mas nós temos agora um novo desafio, porque além de termos uma verdade que é relativa, e você pode completar lá em cima, né? Nossos antepassados aí, a geração anterior, teve que lidar com argumentos que relativizavam a verdade. Mas hoje a gente tem um desafio maior, que é de encarar uma verdade baseada no que as pessoas sentem. Escreva aí, baseado em sentimentos. A verdade a partir do que sente. É para essa geração que a gente está falando hoje. Por mais que a gente ache que não, tudo na sociedade está voltado para a experiência. Todos nós estamos sobrecarregados dessa overdose de sensações. É por isso que há um esgotamento emocional. Por isso que há um esgotamento psicológico das pessoas. Por isso há uma crise de identidade, porque tudo tem a ver com o sentir. Tudo é instagramável. Tudo tem a ver com a impressão que passa. Mesmo que você seja de uma geração mais antiga um pouco, você também foi influenciado por isso. Senão a gente não usaria roupas mais modernas. Senão a gente não usaria uma roupa mais do nosso tempo. A gente estaria usando
a calça boca de sino, né? Hoje em dia, as mulheres, saiu de moda de novo, né? As calças flare, né? Das mulheres, calça flare. Daqui a pouco volta. Mas a gente vai acompanhando isso porque nós queremos ter a experiência, a sensação. E a gente começa a precisar tratar os indivíduos por aquilo que sentem. É por isso que há uma crise de identidade na sociedade. É difícil você corrigir alguém, é difícil de você dizer, olha, não é assim, você não é o que você sente. As crianças estão sendo incentivadas a se sentirem como animais e você precisa deixar, não, é assim mesmo, ele se sente como uma lagarta, se sente como um panda. Há toda uma justificativa para respeitarmos os sentimentos e deixar que os sentimentos formem a identidade das pessoas. Definir a verdade pelo que sente. Isso é complicado, porque isso absolutamente não tem qualquer base, nem biológica e muito menos bíblica, não é? Então, é nessa realidade que a gente precisa se posicionar como discipuladores, como aqueles que ensinam. Nós vamos encontrar pessoas que estão procurando uma experiência. E aí, olha a dificuldade. Tudo começa a ser pensado a partir daquilo que a pessoa sente. A gente vê, por exemplo, os ambientes comerciais. Você vai no barbeiro, você vai cortar o cabelo, chega lá, tem uma geladeira, é tudo gourmet, tudo tem uma geladeira, tem um monte de bebida, em alguns é até de graça, né? Está embutido no preço, até de graça. Você quer uma Coca-Cola, quer um café, e eles te dão um café chique, você tem tudo ali. E o meu sempre pergunta assim, você quer lavar o cabelo? É experiência. Eu falo, não quero lavar cabelo não, deixa eu lavar meu cabelo em casa, né? Vou pinicando para casa, não precisa lavar meu cabelo não tem problema. É experiência. Nós podemos ser tentados a atender essa demanda também como igreja, como discipuladores, como aqueles que vão conduzir outros na jornada do Evangelho, da Palavra de Deus. É tentador dar esse tipo de resposta para as pessoas no nosso tempo, porque nós esperamos isso também. Nós queremos ser bem acolhidos, queremos ser... Nada errado com isso, entende? Mas a questão é, tudo se tornou psicologizado, tudo se tornou um adendo, um adorno para o que nós sentimos. Se você quiser se aprofundar nesse tema, que é fundamental para dar uma resposta à altura, você pode anotar um termo aí chamado entende psicologia? Bota aí, PSI, dadão, psidadão. É um novo termo que ajuda a gente a entender essa sociedade dos sentimentos, a sociedade afetiva. Então, psidadão, PSI, dadão. Tem um cidadão, então esse é o indivíduo que habita no mundo das emoções. É a nossa realidade, é onde a gente está vivendo hoje, não é? E aqui a gente vai para a palavra de Deus. Ela tem resposta também para essa galera. Tem resposta também para nós, que somos afetados por essa realidade. Não adianta a gente negar. Nós também queremos isso, queremos viver um pouco disso. E quando a gente vai para esse texto de Lucas, a gente vê que os discípulos que estavam voltando de Jerusalém para Emaús foram marcados fortemente pelas suas frustrações. Eles foram marcados por uma decepção e começaram a enxergar tudo, ler a vida a partir das suas frustrações, exatamente como a gente vê as pessoas hoje fazendo, lendo a partir das emoções, decidindo a partir do que sentem, e as experiências e sensações, você pode colocar aí, as experiências e sensações
ocuparam o lugar da revelação. Experiências e sensações. Essa tem sido uma marca da modernidade, da nossa geração, do nosso tempo. Os discípulos também apresentaram essa característica enquanto eles estavam frustrados. Gente, perceba, não eram pessoas que não conheciam Jesus. Não eram pessoas ignorantes quanto à palavra. Não eram pessoas que ouviram Jesus de longe, não, eles sabiam, eles conheciam. Eles haviam, de alguma maneira, caminhado com Jesus por algum tempo. Eles eram discípulos também. E esses discípulos foram profundamente marcados por isso. Olha, vocês já repararam que a gente tem hoje grande parte da população brasileira composta de evangélicos? Grande parte. Mas existe uma parcela ainda maior de ex-evangélicos. Gente que foi frustrada. Gente que foi decepcionada. Gente que foi machucada na igreja com ou sem razão. Mas o ponto é que elas tomaram decisões a partir das suas emoções. Elas não foram ensinadas a ter como ponto de referência para a vida delas a palavra de Deus. Elas tiveram como ponto de referência elas mesmas. Ah, aquele culto foi tão bom porque cantou aquele hino que eu gosto. Olha, hoje aquela oração foi poderosa. Não, por quê? Porque ela sentiu algo. Tudo virou tudo teve como ponto de referência aquilo que se sentiu. Hoje eu senti a presença de Deus estava muito forte. O que isso significa? Que Deus fica fraco? Entende como a gente vai assimilando no nosso dia a dia algumas afirmações que são antibíblicas? Por quê? Começamos a aferir as coisas a partir das emoções. E os discípulos estavam dessa mesma forma. A sociedade está nessa mesma forma. E pode ter certeza, pelo menos 30% da população brasileira é de evangélicos, né? Provavelmente outros 30% de ex-evangélicos. Então, de cada 10 que a gente conhece, 3 são evangélicos e 3 ou estão desviados ou são ex-evangélicos. São pessoas que já caminharam em algum momento de um contexto cristão, mas responderam à emoção ao invés de responder à revelação divina. E olha só o sintoma que a gente percebe. Jesus dá esse diagnóstico perfeito a partir da conversa que ele tem com aqueles discípulos. Olha que tipo de fé eles produziram. Uma fé que foi incapaz de reconhecer a sua presença, escreva aí. Não foi capaz de reconhecer a presença de Jesus. O próprio Jesus estava conversando com eles, mas eles não reconheceram. Eles não sentiram Jesus. E aí, você sentiu Jesus no seu devocional hoje? Você sentiu Jesus enquanto você estava orando com o seu irmão agora há pouco? Esse é o tipo de pergunta muito perigosa. Porque o sentir não é a nossa referência. É o saber, é o estar convicto. É o ter a certeza de que, mesmo que tudo em mim aponte para o contrário, eu tenho certeza de que Ele está comigo. Aqueles discípulos, mesmo ao lado de Jesus, Jesus ressurreto, com um corpo glorioso, andando com as mãos vazadas, Jesus estava marcado. Eles não viram, os olhos deles estavam pesados, as emoções estavam sobre seus ombros e eles não conseguiram reconhecer a presença de Jesus. Será que em nossos cultos há pessoas assim? Será que nós estamos assim?
Há um bom ponto de partida para a gente analisar ao ministrarmos o conteúdo, ao ministrarmos aquilo que Deus colocou no nosso coração sobre a vida das pessoas. Levar as pessoas a perceber, reconhecer a presença de Jesus, não pelo que sente, mas pela palavra aberta, por um coração quebrantado, por alguém que o invoca de todo o coração. Isso muda tudo, isso muda tudo. Outra coisa, essa fé, baseada em experiências e sensações, é incapaz de compreender o quê? As Escrituras. Jesus disse isso para eles: ó, nécios, tardios em entender as coisas, né? Vocês demoram para entender, vocês custam a entender as Escrituras. Uma fé baseada nas nossas emoções vai levar a gente a fazer uma leitura da Bíblia, uma leitura das Escrituras, onde nós somos o ponto de referência, onde nós somos o ponto fraco de Deus. E outras bobagens. E não se enganem, há muitos púlpitos por aí falando sobre isso. Minha segunda-feira eu ouço pelo menos umas 5 ou 6 mensagens, sermões. Brasil, deixa eu pulverizar aqui para vocês não ficarem tão curiosos, né? Brasil. É assustador. É assustador. É cada vez mais difícil. Se for olhar pelo contexto emotivo, eu falo, rapaz, eu saio empolgado. Rapaz, que bacana, ó. Mas pelo contexto bíblico é preocupante. Pela referência, pela profundidade da palavra, é preocupante. A base, porque a intenção, talvez nem mesmo consciente, talvez inconsciente, seja de responder às demandas das pessoas. E a partir disso, a gente começa a dar respostas erradas, tentando relativizar ou tentando encontrar na Escritura algo para responder às emoções. Gente, cuidado, nós não somos responsáveis pelas emoções das pessoas. Não somos. Nós somos responsáveis em entregar uma mensagem clara. E outra, o evangelho que não ofende, dificilmente é um evangelho. Se você não chegar a uma conclusão, realmente, isso daí, realmente. A gente pode não gostar. Hoje eu ouvi uma mensagem sobre um tema que eu estou pesquisando e depois eu vou compartilhar com vocês. Deixa eu compartilhar sobre ira. Falei, realmente. O evangelho ofende. Mas não se trata de emoção, se trata de arrependimento. E entender as Escrituras da forma correta. Não tem como ter o ponto de partida nas emoções, tem que ser em outra coisa. A gente se torna incapaz também de aceitar a necessidade da o quê? Da cruz. Uma fé emotiva nunca vai admitir que existe uma cruz, existe um fardo a ser carregado. Uma fé emotiva nunca vai permitir isso. É o Pedro. Senhor, Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Pois é, isso aí, eu vou ter que morrer, porque eu sou o Cristo tem que morrer, o Cristo tem que sofrer. Não, Deus o livre e guarde. Não faça isso, Jesus, tenha pena de ti mesmo. Afasta de mim, Satanás. Tentou proteger Jesus, tentou responder na base da emoção. Então, sempre é necessário apresentar a cruz. Uma fé emotiva não vai ter espaço para a cruz. Ela ainda aparece em alguns contextos, mas ela não tem centralidade. Não aparece como aquilo que deve ser assumido por cada discípulo. A gente precisa lançar um desafio para as pessoas
enquanto elas estão sendo ensinadas, discipuladas, pense sempre num desafio que faz com que ela perceba que a cruz tem um peso. Ela precisa sair dali responsável, ou se sentir responsável por algo durante aquela semana, durante aquele período de tempo. Isso é muito importante. Uma fé que tem base nas experiências e sensações vai ser incapaz de confessar a glória, escreva aí, a glória que procede da cruz. Não existe glória sem cruz. Os discípulos, eles não conseguiam entender ou reconhecer a presença, não conseguiram compreender as Escrituras, não conseguiram ver que a cruz, o sofrimento de Jesus era necessário, da mesma forma que eles não entenderam que para entrar na glória, que para ser exaltado, ter o nome acima de todo nome, Cristo precisava morrer por nossos pecados. E essa é a essência do Evangelho que nós pregamos. Independente de qualquer que seja a nossa temática, o Evangelho é a base onde nós vamos ter um coração redimido, uma vida transformada, emoções restauradas, feridas curadas, relacionamentos reatados, tudo a partir do cancelamento do efeito do pecado na nossa vida. Não dá para a gente resolver de outra forma. Não dá para pegar duas pessoas e falar, pede desculpa para o amigo, pede desculpa para o amigo, agora abraça. Não, o coração precisa ser transformado. Regeneração, o problema não é aquilo que é praticado, o problema é o que leva a praticar, é o coração, contaminado, maculado, moldado pelo pecado. Enquanto não houver a confissão, a partir do reconhecimento de que Jesus Cristo morreu por nossos pecados, não haverá transformação. Pode mudar de hábito, pode começar a levar flor para a esposa, pode começar a tratar bem os filhos, pode até mandar WhatsApp para a sogra, mas não vai mudar o coração. O que muda o coração é o arrependimento, é o novo nascimento. É a obra de Cristo sendo aplicada na nossa vida. O problema que eles enfrentavam com a sobrecarga emocional foi agravado pela interpretação das Escrituras a partir de suas expectativas e experiências pessoais, e não em, escreva aí, submissão ao texto revelado. Eu preciso enfatizar isso porque nós temos uma escola bíblica que é muito dinâmica e é muito produtiva. Nós temos vários formatos de apresentação e aplicação da palavra de Deus aqui na nossa igreja, e isso é um diferencial. Esta igreja, ela é uma igreja que ensina mesmo, ensina de todas as formas. Se há um ponto forte na IBLE, é que ela é uma fábrica de discípulos, sem dúvida alguma. Só que isso traz para a gente um peso maior, um peso, uma responsabilidade muito grande, porque ainda que o conteúdo que a gente use tenha sido produzido por homens fiéis, pessoas de um caráter cristão inegável, tenham conteúdos com embasamento bíblico em grande parte, eles não são Escritura, eles não são palavra de Deus, e precisam ser tratados dessa forma, com rigor, precisam ser tratados com esse cuidado. Não é porque nós temos aqui uma livraria, onde há uma curadoria, há uma seleção de textos, sabe, nós temos livros excelentes ali, mas não significa que tudo que está nesses livros você tem que levar para a sua vida e aceitar de coração aberto. Pelo contrário, nós precisamos avaliá-los com critério, questionar, pesquisar, ir na Bíblia e ver, é exatamente isso?
Muito mais quando se trata de experiências pessoais. Olha, experiências são coisas maravilhosas, mas elas são para a pessoa. É da pessoa e ponto. Em nenhum momento a experiência é uma referência para aquilo que a gente deve viver, para o que o outro deve viver. Rapaz, olha, eu aprendi, eu vi que tal pessoa teve uma experiência assim, assim, assado, e foi assim, olha, foi poderoso, eu vi lá, eu vi na mensagem, eu vi no livro, eu vi no WhatsApp, eu vi no Reels, no TikTok. Está na Bíblia. Porque senão, foi só para a pessoa. Glorifico a Deus, é um Deus que nos permite viver experiências profundas com Ele. Mas a experiência do outro não é modelo para mim. Aquilo que o outro viveu em oração não é modelo para mim. Aquilo que o outro viveu lendo a palavra, aquilo que o outro viveu no campo missionário, aquilo que o outro viveu na faculdade, aquilo que o outro viveu enquanto exercia alguma atividade espiritual, não é modelo para nós. É individual, a não ser aquilo que está na palavra. Senão, nós nos basearemos nesse frágil argumento das emoções e dos sentimentos. Querendo ou não, a experiência nada mais é do que uma forma de sentir, de perceber, de vivenciar aquilo. É pessoal, ponto. Não questiono. Não questiono. Inclusive, mesmo tendo, abriu o coração para os irmãos, mesmo tendo uma convicção profundamente baseada na declaração batista, sou batistão mesmo, a respeito, por exemplo, dos dons espirituais, do falar em línguas, eu convivo com vários amigos que falam em línguas, já fui em conferência de falar em língua, de segurar o povo, rodar no ventilador. Olha, eu não tenho dificuldade nenhuma. Eu entendo que não é para mim. Não aconteceu comigo, mas eu respeito. Se alguém falar, irmão, a experiência dele com Deus, a experiência dessa pessoa com Deus não vai ser um padrão para os demais. E ponto. A gente se baseia naquilo que a Escritura nos diz. Isso vale para tantas outras coisas. A gente pode ser tentado a ter isso como base em várias outras aplicações, mas é preciso ter cuidado. A Bíblia, ela continua sendo a palavra de Deus. Esses dias eu vi um trecho da história de Billy Graham. Ele foi convidado a pregar em uma conferência onde havia várias universidades americanas presentes. As pessoas mais geniais, mais inteligentes daquela época estavam naquela conferência. As universidades americanas se reuniam e faziam essas preleções e convidavam pessoas de renome para falar. E é dito que o Billy Graham tinha oportunidade de falar em alguns dias ali. No primeiro dia ele fez uma apresentação, trazendo links da ciência, aplicando com alguns contextos da palavra de Deus. No terceiro dia, no segundo dia, mesma coisa, o último dia, ele sentiu de Deus, olha, sentiu dele, que ele deveria mudar a abordagem. Ele deveria falar da loucura da pregação. Ele deveria falar do sangue de Cristo, que nos purifica de todo o pecado. Diante dos maiores nomes da ciência, da academia, das universidades, os PhDs, os pós-doutorados lá. E ele simplesmente começou a falar: Cristo morreu pelos nossos pecados. O sangue dele nos purifica. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ao final daquele sermão,
centenas daquelas mentes brilhantes da ciência, ateus, agnósticos, renderam sua vida a Jesus, porque a loucura da pregação foi a base para o ensino. Não abram mão disso. A gente pode parecer até relevante, a gente pode parecer até importante, pode parecer até que legal, estou sendo um cristão, estou respeitando os espaços. É um engano. A loucura da pregação, o Evangelho, continua sendo para nós base para pregarmos. Então, se não tivermos submissão ao texto revelado, você já escreveu aí? Se não estivermos submissos, interpretação das Escrituras a partir de suas expectativas e experiências pessoais, e não em submissão ao texto revelado. Escreva. Isso vai dar problema. E desde o início da fé cristã, a gente vê os apóstolos, inclusive, grande parte dos escritos que a gente tem no Novo Testamento, do meado do Novo Testamento para o final, do meio para o final, as cartas de Paulo, você pega as cartas de João, todos eles se esforçando para combater heresias, doutrinas falsas. E por incrível que pareça, irmãos, hoje não é o dia disso. Não vou me aprofundar nisso, mas todas essas doutrinas combatidas pelos apóstolos lá atrás, volta e meia, aparecem em nosso meio de novo. Elas parece que ganham vida de novo, ganham um novo formato, uma nova roupagem e aparecem por aí. Tem muita coisa com aparência de piedade, como disse o apóstolo Paulo, mas, na verdade, negam o poder de Cristo. E coisas que a gente sequer imagina. A gente está vendo nos últimos dias aí uma verdadeira confusão a respeito de uma música. A respeito de uma música. Aí tem uns que defendem, outros que não defendem, outros que não entenderam nada, igual eu não entendi nada da música. Negócio que não é para mim, enfim. Aí tem gente que defende que não sei o quê, que compra briga pelos outros, não sei o quê. Irmãos, tem muito mais coisa que a gente pratica no nosso dia a dia que é antibíblico do que o que a gente imagina. Não estou defendendo a música, eu estou dizendo que a gente, como evangélicos, como cristãos, não percebemos alguns elementos que a gente vai admitindo, vai incorporando, coisas antibíblicas, que não estão na palavra, mas que a gente admitiu, e por causa disso a gente perde a eficácia, o poder do Evangelho, por não estarmos integralmente baseados, submissos à palavra de Deus. Então, você pode escrever aí, houve um grande esforço para combater interpretações equivocadas que produziram falsas o quê? Sabe qual que é o pior das falsas doutrinas? Escreva aí, doutrinas. O pior da falsa doutrina é que parece verdadeiro, parece bonito, parece combinar, parece que encaixa, parece que é bacana, mas o seu fim faz sentir especial. Você é um espelho. Vitória vai ter sabor de mel. E os demais auê da vida. Tem muita coisa que parece realmente legítimo, mas não é. Isso traz para a gente, irmãos, essa responsabilidade de ler com muito temor a palavra de Deus, de nos deleitarmos, de meditarmos na palavra de Deus, de termos ela como o nosso livro de cabeceira, sabe? Como o apóstolo Paulo falou, eu não acho que eu cheguei nesse nível. Eu não cheguei, muito pelo contrário. Todos nós precisamos continuar aprendendo, muito mais para ensinar, porque na verdade todo cristão é um discipulador,
Porque a ordem de fazer discípulo não foi dada para pastor, não foi dado para missionário, não foi dado para apóstolo, a ordem de discipulado foi dado para todo crente. Então todos nós precisamos conhecer a palavra de Deus e meditar nela continuamente. Vamos ler então essa frase que está em destaque aí, abaixo, finalizando essa sessão, vamos lá? Não... Ponto. Pode ter certeza que na palavra de Deus você vai encontrar base para pensar nos desafios, nos dilemas do nosso tempo. Pode ter certeza, vai ter. Mesmo que não esteja ali de uma maneira óbvia. Por exemplo, como que nós vamos lidar agora com a inteligência artificial e as novas relações de emprego? Nós vamos precisar de uma ética bíblica. Será que a gente pode gerar bebê fora do ventre? E se eu quiser clonar um menininho para mim, será que eu posso? Nós vamos precisar de uma ética bíblica para essa resposta. A igreja é a consciência do mundo. A igreja precisa permanecer no seu papel profético, alinhado com a palavra de Deus e dizer, assim diz o Senhor. Baseado na Escritura. Então vamos para a palavra? Vamos aqui para a gente começar a aplicar isso e depois a gente fazer uma atividade aqui. Isso aqui é muito legal, gente. Esse ponto de partida aqui é bacana. Por quê? Nossa cultura carrega referências cristãs, anote aí. Existe referência cristã na cultura, sem dúvida. Você pode ver que na sociedade existem elementos que as pessoas entendem, ou pelo menos assimilam, e são de origem bíblica. Quando você fala assim, rapaz, isso é um duelo de Davi contra Golias, o ateu sabe o que significa. Você fala assim, rapaz, vou ter que passar por esse calvário. A pessoa sabe o que significa. Ela não precisa ser cristã para ver uma cruz e saber que ela fala de um homem chamado Jesus. Existem elementos na cultura. Me pegaram para Cristo. Carrega a tua cruz, não é isso? Olha, fulano mó Judas. Está na cultura. A sociedade conhece, as pessoas sabem. Entende? Isso é um ponto positivo para a gente. A gente tem um ponto de partida para conversar com a nossa geração e oferecer a verdade do Evangelho. E assim como Jesus, não podemos ignorar o que as pessoas, o quê? Sentem. Elas sentem, elas sofrem. A gente tem pessoas que estão em sofrimento psicológico, porque elas acham que o sentir é tudo. Elas acham que sentir é o que define a vida delas. Ah, não estou feliz, eu quero morrer. Existem pessoas que sofrem por isso. Talvez você fez assim, que bobagem. Quantos dias da minha vida eu acordei feliz? Conta aí, quantos dias você acordou feliz? Fala a verdade, você acordou feliz hoje? Eu acho que eu nem acordei. Acho que eu nem dormi hoje, nem sei. Gente, mas as pessoas, elas querem ter esse tipo de experiência, é a base delas, elas estão sofrendo por isso, porque a crença, a fé, a vida delas está baseada em um engano, mas Jesus não ignorou o que aqueles discípulos sentiram. Ele não disse, isso é bobagem, negócio de psicólogo, negócio de psiquiatra, isso é bobagem, terapia, isso aí, bobagem. Não, Jesus não ignora a realidade do sofrimento humano. Não ignora que o pecado causa efeito na gente, não ignora que nós somos vulneráveis. Mas ele faz o diagnóstico correto. O problema é porque não entendem as Escrituras. Anote aí.
Jesus entendeu o sentimento, mas ele diagnosticou: você não entendeu as Escrituras. Você não entendeu aquilo que estava escrito, a realidade da palavra de Deus. Então, o nosso ponto de partida é apresentar quem como chave de interpretação da Bíblia. Quem é a chave? O que diz lá no texto? O que Jesus fez? Versículo 27. Então Jesus os conduziu por todos os escritos de quem? Moisés, dos profetas, explicando o que nas Escrituras dizia a respeito dele. Respeito dele. Então, quem é a chave para a gente ler a Bíblia? É Jesus. Procure Jesus em todo lugar que você ler a Bíblia, você vai encontrar alguma referência, algum modelo, há alguma coisa que mostra Jesus ali. Alguma coisa que apresenta essa esperança redentora em Jesus. Ele é a chave de interpretação das Escrituras. Então, isso não é somente para conhecer Jesus, porque aqueles discípulos conheciam as Escrituras, mas é também para que a gente possa fazer o quê? No nosso cotidiano? O reconhecer. Escreva aí. Os discípulos caminharam com Jesus 11 quilômetros. Gente, 11 quilômetros andando, dá quanto tempo? Depende do pace, né? O pace com sandália de couro é quanto? Em estrada de terra, dá quanto? Não é com tênisinho da Nike? Gente, isso dá mais de hora. 11 quilômetros andando, é chão, meu amigo. Então esse papo aqui, essa conversa foi longa e me assusta. Eles não reconheceram Jesus. Então não é apenas para conhecer Jesus. A gente conhece as Escrituras, lê as Escrituras para reconhecer Jesus na hora de dar o troco. O dinheiro que eu estou dizendo. Para reconhecer Jesus quando a gente vai atender o cliente. Para reconhecer Jesus na hora de fechar o relatório. Para reconhecer Jesus na hora de tratar com os filhos. Para reconhecer Jesus em cada momento do dia a dia. Porque saber dele, a gente sabe. Mas o que fez diferença na vida dos discípulos foi o fato de reconhecer ou não. Se nós formos guiados pelas nossas emoções, hoje eu estou me sentindo tão fraco na fé, nunca diga isso. Lembre-se, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Lembre-se, o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Lembre-se que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos pelo seu poder que em nós opera. Lembre-se que você já foi abençoado com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Há algo dentro de nós que é como a antecipação, primícias do porvir. Há uma esperança poderosa em nós. Nós vamos nos sentir tristes? Nós vamos. O apóstolo Paulo falou, olha, há temores, mas há uma convicção. Há dor no corpo, mas há esperança na alma. Por fora, batalhas terríveis, mas por dentro reina o príncipe da paz. Não se deixe guiar pelo que você sente. Isso significa reconhecer Jesus no dia a dia. Com isso, além de oferecer a verdadeira base para a fé, a leitura das Escrituras a partir de Cristo nos desafia a participar da missão dele. E aqui entra o ponto que dá sentido a tudo. Por que Jesus aparece do Gênesis ao Apocalipse? Porque Deus está em missão. E quando Jesus se encontra conosco,
Quando nós nos encontramos com Jesus, quando nós o conhecemos e o reconhecemos, a gente sabe que a missão dele é a nossa missão também. Isso muda a nossa vida por completo. Então não é sobre apenas conhecer, reconhecer, saber, mas é sobre participar da missão, porque esse mesmo Jesus disse: ide. Esse mesmo Jesus nos enviou ao mundo como ele foi enviado ao mundo pelo próprio Pai. E aí que há o ponto da virada. Os discípulos entram na casa, sentam-se à mesa, convidaram Jesus, nem sabiam que era Jesus. E quando Jesus parte o pão e ora, os olhos deles são abertos. Jesus sumiu. E é impressionante que aqueles discípulos, eles foram caminhando para Emaús, se arrastando, reclamando, sobrecarga emocional, pensando deu tudo errado, essa nossa fé não valeu de nada, esse Jesus, olha, não resolve. Eu pensei que ia ser isso, eu pensei que ia ser aquilo, eu me decepcionei com a igreja, fulano isso, beltrano aquilo, sabe? Judas, que era o tesoureiro, rapaz, olha, ele traiu Jesus, os apóstolos, olha, Pedro falou: Jesus, eu te amo mesmo, nunca vou te abandonar. Todo mundo sumiu. Que fé é essa? Que povo é esse que diz que segue Jesus, mas chegaram com todos os motivos que eu e você temos para reclamar da igreja hoje também, de qualquer igreja, tem problema em todo lugar. Mas no encontro com Jesus, a palavra encarnada, o verbo que se fez carne, a chave para lermos toda a Escritura, o alvo, o objetivo de toda a palavra que foi revelada, eles agora, aqueles que foram se arrastando para Emaús, voltam correndo para Jerusalém, voltam para o ponto de partida, carregando a cruz nos ombros, como esse significado do compromisso com Jesus, representando essa declaração de fé nele. E detalhe, eles ainda chegam à conclusão, enquanto ele estava falando das Escrituras de forma aberta, explicando, não é falando coisas assim, estava explicando as Escrituras, o contexto das Escrituras, não ardia o nosso coração? O coração deles volta em chamas, incendiado pela própria palavra de Deus, incendiados pela verdade que é exposta e é revelada. Agora eles têm um motivo para viver de verdade. Queridos, a palavra de Deus é central para nós. A gente precisa ser criativo para comunicá-la, sem dúvida. Nós precisamos aprender várias formas de comunicá-la. Isso tem sido um desafio para mim também nos últimos dias. Aprender a expor a palavra, a ensinar, a ministrar, a pregar. Eu tenho me lançado um desafio de reaprender continuamente. Creio que os irmãos estão participando dessa jornada comigo, estão percebendo aí. Se bom ou ruim, eu não sei, depois eu vou ver. Mas nós precisamos nos comunicar com as pessoas. Nós vamos mudar o formato, nós vamos apresentar de várias formas a mesma essência, a mesma verdade, a mesma Escritura, sem negociar. Tenho tido a oportunidade de conversar sobre aspectos de liderança, de gestão, sobre estratégias corporativas, organizacionais. Irmãos, e não tenho nenhum ponto de partida e nenhum ponto de chegada que não seja as Escrituras. É impressionante a profundidade do que há na palavra de Deus, no conselho de Deus, nas Escrituras. É impressionante. Qualquer pessoa que não tenha passado por um ensino médio, um fundamental, o irmão que aprendeu a ler na Bíblia, só ficou na Bíblia, e souber só a Bíblia, ele sabe muito mais do que muito PhD por aí.
E isso eu digo para os irmãos com toda sinceridade. Se está com dúvida, você vai lá pega no Lattes lá, que é onde você pesquisa os inteligentes do país, aí você vê lá as teses de doutorado, as teses de mestrado, você só pega lá as teses do povo para você ver. Nada com nada. Mas qualquer um que diga, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, está falando mais sobre a realidade do que qualquer uma dessas teorias aí. De verdade. Pregue a palavra, fale da palavra, baseie na palavra. Tenha todo o material, pegue todas as referências que você puder, mas não abra mão das Escrituras. Amém?